O milionário pasma. Mendiga negra abala coração de Zé, operário que virou sua sorte. Sandra, morena da Penha, colada no portão da fábrica, a carta amassada na mão. Suor escorrendo, frio na barriga. Cuidado com quem você ama. O passado sempre volta para assombrar. A foto, amarelada, mostrava Zé, anos atrás, num lugar esquisito, cercado de caras com cara de poucos amigos. Que rolo era aquele? Até ontem, a vida dela era um samba do crioulo doido. De dia, costurava sem parar. De noite, sonhava com o dia de botar a sandália da humildade para passear em Copacabana. Zé, o mineirinho da fábrica, um pedaço de pão, tinha balançado o core dela. Mas Ricardo, o filhinho do dono, a tentação em forma de carro importado também estava na área. E agora isso, a carta. Zé, aquele cara simples, pescador de fim de semana, escondendo o quê? Fofoca correndo solta na fábrica. Um zum 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 que dava nos nervos. Dona Maria, a fofoqueira master, já tinha cruzado os braços e feito a caveira do coitado. Sabia, esse Zé não me cheirava bem. Ricardo, claro, adorando a confusão. Chegou todo galanteador, com um buquê de flores e um sorriso de comercial de pasta de dente. Sandra, meu bem, você merece o mundo. Deixa esse Zé pra lá. Comigo você vai conhecer Paris. Sandra olhou pro buquê, depois pra carta. Paris ou pão de queijo? Ricardo ou Zé? Que nó na cabeça! Mas a foto, aquela foto não saía da sua cabeça. Quem era Zé de verdade? O que ele estava escondendo? E quem mandou a carta? Tanta pergunta e nenhuma resposta. O passado de Zé tinha voltado, e a vida de Sandra de novo virava do avesso. E agora, José? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sandra olhou para o buquê, depois para a carta. Paris ou pão de queijo? Ricardo ou Zé? Que nó na cabeça. Mas a foto? Aquela foto não saía da sua cabeça. Quem era Zé de verdade? O que ele estava escondendo? E quem mandou a carta? Tanta pergunta e nenhuma resposta. O passado de Zé tinha voltado, e a vida de Sandra, de novo, virava do avesso. E agora, José? Respirou fundo, precisava de um tempo para pensar, botar as ideias no lugar. Ricardo, obrigada pelas flores, são lindas, mas agora não dá. Preciso ir para casa. Ricardo, com aquela cara de quem comeu e não gostou, bufou. Tá vendo só, Sandra? De novo essa história de Zé. Qual é? Me dá uma chance. Ela nem respondeu. Virou as costas e saiu andando, deixando Ricardo falando sozinho e o buquê jogado no chão. Pegou o busão pra Penha, a cabeça girando mais que roda de parque de diversão. A carta apertada na mão, queimando como brasa. Chegou em casa, Dona Chica, a vizinha fofoqueira, já estava plantada na porta. E aí, Sandrinha? Novidades? Já escolheu o ricaço? Sandra só fez um boa noite seco e entrou correndo. Trancou a porta, jogou a bolsa no sofá e se jogou na cama. Precisava ver aquela foto de novo. Pegou a carta, abriu com cuidado e tirou a foto amarelada. Zé, mais novo, sem barba, com umas roupas estranhas, cercado de uns caras feios num lugar que parecia um galpão abandonado. Mas tinha uma coisa que ela não tinha reparado antes. No canto da foto, meio escondido,
tinha um símbolo que ela conhecia. Levantou num pulo, pegou a caixinha de costura e começou a revirar tudo. Linhas, agulhas, botões, até que achou uma medalhinha antiga que a avó tinha dado para ela. A medalhinha tinha o mesmo símbolo da foto. O coração disparou. Aquele símbolo era da Irmandade da Santa Cruz, uma seita misteriosa que tinha sumido há anos. A avó dela era devota, falava sempre da Irmandade, dos milagres e dos segredos. Mas Zé, o que Zé tinha a ver com isso? De repente, um estrondo. A porta da casa arrombada. 2 caras mascarados invadindo a sala. Sandra gritou, tentou correr, mas foi agarrada por um dos caras. O outro apontou uma arma para a cabeça dela. "Cadê a medalha?" Um dos caras rosnou, a voz grossa e ameaçadora. "Entrega a medalha e ninguém se machuca." Sandra, paralisada de medo, apontou para a caixinha de costura. O cara pegou a medalha, olhou com atenção e sorriu por baixo da máscara. "Boa, garota," ele disse. "Agora vamos dar um jeito em você." Nesse momento, a campainha tocou. Os caras se assustaram, olharam um para o outro. Hesitaram por um segundo e saíram correndo pela porta dos fundos. Sandra, tremendo, foi cambaleando até a porta da frente. Abriu, a voz embargada. Zé, com a cara pálida e os olhos arregalados, agarrou Sandra pelo braço. "Sandra, a gente precisa sair daqui. Eles sabem." "Eles quem, Zé? Que história é essa?" Sandra perguntou desesperada. Zé respirou fundo. "Sandra, meu nome não é Zé. Meu nome é Ezequiel. E eu sou o último guardião da Irmandade da Santa Cruz." Sandra arregalou os olhos. "Ezequiel? Guardião? Irmandade?" Nada fazia sentido. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, um carro preto parou em frente à casa. De dentro saiu Ricardo, o filhinho do dono da fábrica. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, um homem elegante, de terno e gravata, sorria com malícia. "Olá, Ezequiel," o homem disse, a voz calma e fria. "Vejo que encontramos a medalha. E você também, Sandra. Que prazer revê-la." Ricardo sorriu, um sorriso que Sandra nunca tinha visto antes. Um sorriso cruel, frio, assustador. "Surpresa, Sandrinha. Achou mesmo que eu queria só te levar para Paris?" E então, a frase que mudaria tudo, que faria o chão sumir. Sob os pés de Sandra saiu da boca de Ricardo. "Sandra, deixa eu te apresentar o meu pai e o seu avô." "Olá, Ezequiel," o homem disse, a voz calma e fria. "Vejo que encontramos a medalha. E você também, Sandra. Que prazer revê-la." Ricardo sorriu, um sorriso que Sandra nunca tinha visto antes. Um sorriso cruel, frio, assustador. "Surpresa, Sandrinha? Achou mesmo que eu queria só te levar para Paris?" E então a frase que mudaria tudo, que faria o chão sumir sob os pés de Sandra, saiu da boca de Ricardo. "Sandra, deixa eu te apresentar o meu pai e o seu avô." O mundo parou. Sandra sentiu um baque, um vazio. "Avô? Ricardo seu? Primo? Impossível." Olhou de um para o outro procurando uma piada, um engano. Mas os dois a encaravam com a mesma frieza, o mesmo olhar calculista. Ezequiel, ou Zé, sei lá, apertava o braço dela, a cara tensa, mas as pernas não obedeciam. Estava paralisada, presa naquele pesadelo. O pai trocaram um olhar. "Que merda foi essa?" Ricardo resmungou. O pai fez um gesto com a cabeça. "Resolva isso." Ricardo entrou na casa, seguido por um dos mascarados. Sandra e Ezequiel ficaram ali, imóveis, esperando o pior. Minutos que pareceram horas. Um silêncio sufocante. Até que Ricardo saiu,
arrastando Dona Chica pelos cabelos. A velha gritava, esperneava, implorava por piedade. Cala a boca, velha chata! Ricardo berrou, jogando-a no chão. Ficou muito curiosa. Agora vai aprender a lição. O pai de Ricardo se aproximou, com um sorriso macabro. Dona Chica, não se meta onde não é chamada. Segredos de família são sagrados. E então, a cena mais chocante. O pai de Ricardo tirou um revólver do bolso e, sem hesitar, atirou na cabeça de Dona Chica. Um tiro seco, um estrondo abafado. A velha caiu, morta, ali mesmo, na porta da casa de Sandra. Sandra gritou, um grito animalesco de puro horror. Ezequiel a abraçou forte, tentando protegê-la daquela visão terrível. Ricardo riu, uma risada histérica, descontrolada. Que cena linda, não é, Sandrinha? Bem-vinda à família. O pai de Ricardo guardou a arma, impassível. Ricardo, chega de brincadeira. Temos que ir. Ezequiel, a medalha era só um detalhe. O que realmente queremos é você. Seu sangue é a chave para abrir o portal. Portal? Que portal? Sandra não entendia nada. A cabeça girava, o estômago embrulhava. Tanta informação, tanta violência, tudo ao mesmo tempo. Ezequiel apertou mais forte, sussurrando no ouvido dela. Sandra, eu te amo. Fuja. Não importa o que aconteça. Fuja. E antes que Sandra pudesse reagir, Ezequiel a empurrou para longe, correndo em direção aos dois homens. Deixem ela em paz. Peguem a mim. Ricardo sorriu. Boa escolha, Ezequiel. Sempre soube que você era esperto. Os dois mascarados agarraram Ezequiel, imobilizando-o. O pai de Ricardo se aproximou, com um olhar de triunfo. Chegou a hora, Ezequiel. A hora de cumprir o seu destino. E então, o inesperado. Sandra, no meio do choque e do desespero, viu algo que mudaria tudo. Uma tatuagem no braço do pai de Ricardo. Um símbolo familiar. Um símbolo que ela conhecia muito bem. Aquele símbolo era o mesmo da medalhinha da avó. O mesmo da foto de Ezequiel. O mesmo da Irmandade da Santa Cruz. Mas tinha algo mais. Algo ainda mais perturbador. Aquele símbolo estava incompleto. Faltava uma parte. Uma parte que Sandra conhecia. Uma parte que estava nela. Sandra regalou os olhos, aterrorizada. Ela era parte daquilo? Ela fazia parte da Irmandade? Ela era parte daquela família de monstros? E então, a ficha caiu. A carta, a foto, Zé, Ricardo, a medalha, a Irmandade. Tudo fazia sentido agora. Um sentido horrivelmente perverso. Ricardo não era só seu primo. O pai de Ricardo não era só seu avô. Ezequiel não era só um guardião. E Sandra era a chave. A chave para abrir o portal. A chave para o poder absoluto. E agora eles sabiam que ela sabia. E não a deixariam escapar, de novo. E agora eles sabiam que ela sabia. E não a deixariam escapar, de novo. Sandra sentiu um nó na garganta, o ar rareando. Era tudo tão louco, tão de filme de terror. Olhou para o Ezequiel caído, sendo segurado pelos mascarados. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? O pai do Ricardo se virou para ela, um sorriso nojento nos lábios. Vejo que entendeu, Sandrinha. Bem-vinda à família. Família? Aquilo não era família. Era um hospício. De repente, um barulho. Um ronco alto vindo do céu. Todos olharam para cima. Um helicóptero. E não era qualquer helicóptero. Era da polícia. Os olhos de Sandra brilharam. Alguém tinha chamado a polícia. Mas quem? O pai do Ricardo ficou furioso. Merda! Como nos acharam? Ricardo, desesperado, gritou para os mascarados. Acabem com ela! Rápido!
Os caras avançaram para cima de Sandra, mas Ezequiel se jogou na frente, protegendo-a. Corra, Sandra, eu dou um jeito neles. Ezequiel lutava com todas as forças, mas eram 2 contra 1. Sandra não podia deixá-lo ali. Precisava ajudá-lo. Olhou ao redor, procurando algo, qualquer coisa. Um pedaço de pau, uma pedra, um tijolo. Nada. Só o corpo de Dona Chica estirado, no chão. E foi aí que Sandra teve uma ideia. Uma ideia louca, arriscada, mas talvez a única chance de salvar a si mesma e a Ezequiel. Respirou fundo, fechou os olhos por 1 segundo e correu na direção de Dona Chica. Pegou a bolsa da velha, revirou tudo e achou o que precisava. Um terço benzido, com um crucifixo de metal pesado. Sandra voltou correndo, com o terço na mão, mirou no pai do Ricardo e, com toda a força que tinha, acertou o crucifixo na cabeça dele. O velho cambaleou, soltou um grito de dor e caiu no chão, desacordado. Os mascarados pararam de lutar com Ezequiel e correram para socorrer o chefe. Sandra aproveitou a confusão e puxou Ezequiel para dentro de casa. Vamos, Zé, a polícia já está chegando. Mas Ezequiel não se mexia. Estava paralisado, olhando fixamente para o pai do Ricardo, caído no chão. Zé, o que foi? Vamos embora! Ezequiel virou o rosto para Sandra, os olhos cheios de lágrimas. Sandra, aquele homem! Aquele homem é um monstro, Zé! Ele matou a Dona Chica! Vamos embora daqui! Não, Sandra, aquele homem é meu pai. O mundo de Sandra desabou de novo. Ezequiel, filho do chefe da Irmandade? Impossível! Não, não pode ser. Você disse que era o guardião. Eu menti, Sandra. Eu menti para te proteger. Meu pai é o líder da Irmandade. E eu era o escolhido para abrir o portal. Sandra não conseguia acreditar. Tudo é a mentira. Tudo era uma farsa. Ezequiel, o homem que ela amava, era filho do monstro que tinha matado a Dona Chica. Por que você mentiu para mim, Zé? Por quê? Porque eu te amo, Sandra. E eu sabia que se você soubesse a verdade, nunca ficaria comigo. De repente, sirenes. Muitas sirenes. A polícia estava cercando a casa. Ezequiel pegou a mão de Sandra, apertando com força. Sandra, não importa o que aconteça, eu sempre vou te amar. Fuja, salve-se. E com um empurrão, Ezequiel jogou Sandra para fora da casa, na direção dos policiais. E então, se entregou aos mascarados, que o levaram de volta para dentro da casa. Sandra caiu no chão, atordoada. Policiais correram na direção dela, perguntando se ela estava bem. Mas Sandra não ouvia nada. Só conseguia ver Ezequiel sendo levado embora. E então, uma explosão. Uma explosão tão forte que fez a terra tremer. A casa de Sandra foi pelos ares, virando um monte de escombros. Sandra gritou, um grito de dor e desespero. Ezequiel! Os policiais a seguraram, impedindo que ela corresse de volta para as ruínas. Não, Zé! Mas era tarde demais. A casa tinha sumido, e com ela, Ezequiel. No meio do caos, um policial se aproximou de Sandra com um olhar sombrio. Senhora, precisamos que venha conosco. Temos muitas perguntas a fazer. Sandra olhou para o policial, os olhos marejados. Perguntas? Eu não sei de nada. Não minta para mim, senhora. Sabemos que você tem a ver com a Irmandade da Santa Cruz. Sandra arregalou os olhos. Como eles sabiam? O policial sorriu, frio e calculista. Vê essa tatuagem aqui? É a marca da Irmandade. O policial levantou a manga da camisa, mostrando uma tatuagem no braço. Uma tatuagem idêntica à do pai do Ezequiel. E você, senhora?
também tem essa marca. Não tem? E você, senhora, também tem essa marca. Não tem? Senti um arrepio na espinha. A mão tremia, suando frio. Como? Ele sabia. Olhei para os lados, a multidão de curiosos, os flashes das câmeras. Todo mundo me encarando, me julgando. O policial me olhava com um sorriso de canto, como se já soubesse a resposta. Vamos, senhora, não precisa ter medo. Só queremos entender o que está acontecendo. Medo? Eu estava apavorada, a sirene das ambulâncias gritando, o cheiro de fumaça queimando no ar. E agora isso, a tal marca. Eu não sei de nada, gaguejei, tentando me soltar da mão do policial. Eu nunca vi essa marca. Ele riu, um riso sem graça. Não minta, senhora. Sabemos que sua avó era devota da Irmandade e sabemos que a marca é hereditária. Deixe-me ver seu braço. Aquelas palavras me paralisaram. A avó, a Irmandade, tudo voltando à tona como um filme de terror. Sem esperar minha permissão, o policial puxou a manga do meu casaco. Um choque, uma dor lancinante no braço esquerdo. A marca. Lá estava ela, vermelha, pulsando na minha pele. Uma tatuagem ancestral, um símbolo de poder e morte. A multidão se agitou. Cochichos, gritos, olhares de reprovação. Eu era um monstro, uma criminosa. De repente uma voz. Uma voz familiar, ecoando por cima do caos. Soltem ela! Deixem a garota em paz! Olhei na direção da voz. Ricardo. Ele vinha correndo em minha direção, furioso, seguido por outros policiais. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Perguntei. Confusa. Ele ignorou a minha pergunta e encarou o policial que me prendia. Eu sou Ricardo Albuquerque, delegado da Polícia Federal. E essa moça está sob minha proteção. Delegado? O filhinho do dono da fábrica agora um delegado federal? Que virada era essa? O policial que me prendia pareceu hesitante. Mas, senhor delegado, ela está envolvida com a Irmandade. Eu sei de tudo, Ricardo interrompeu, com a voz firme. E garanto que essa moça é inocente. Ela é uma vítima nessa história. Com um gesto, Ricardo ordenou que os outros policiais me levassem para um carro preto, estacionado ali perto. Eu não entendia nada, mas obedeci, atordoada demais para resistir. Entrei no carro. Ricardo sentou ao meu lado. O carro arrancou em alta velocidade, deixando para trás a cena do crime. Os curiosos, os policiais. Ricardo, o que está acontecendo? Por que você fez isso? Por que você é um delegado? Perguntei, desesperada por respostas. Ele suspirou, passando a mão no cabelo. Sandra, eu menti para você. Eu precisei mentir para te proteger. Me proteger de quê? De você? Da sua família de monstros? Gritei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo segurou minhas mãos, olhando nos meus olhos. Sandra, a verdade é muito mais complexa do que você imagina. E você precisa saber de tudo, mas não agora. Agora preciso te levar para um lugar seguro. O carro seguiu, por estradas desertas, em direção ao interior. O silêncio era quebrado apenas pelo ronco do motor e pelas minhas perguntas silenciosas. Depois de horas de viagem, chegamos a uma fazenda isolada, cercada por montanhas. Ricardo me levou para uma casa simples, mas aconchegante. Fique aqui, Sandra. Aqui você estará segura. Ele disse com um olhar preocupado. Eu preciso voltar para a cidade. Tenho que prender meu pai e acabar com a Irmandade de uma vez por todas. Antes que eu pudesse responder, Ricardo me abraçou forte e saiu, me deixando sozinha naquela casa estranha. Passei a noite em claro, remoendo tudo o que tinha acontecido. Zé ou Ezequiel, meu avô assassino, a Irmandade, a marca, na minha pele, Ricardo delegado. Uma loucura. Na manhã seguinte acordei com um barulho na porta. Abri, hesitante, e dei de cara com uma senhora de idade,
com um sorriso no rosto. Bom dia, querida. Eu sou Maria, a caseira. Ricardo pediu para eu cuidar de você. Maria era simpática e gentil. Me ofereceu café, pão, frutas, acalmar, mas era impossível. Minha cabeça estava a mil. Enquanto tomávamos café, Maria começou a contar histórias da fazenda, da família Albuquerque, de Ricardo. Ele sempre foi um bom menino, Maria disse, com um suspiro. Sofreu muito quando descobriu a verdade sobre o pai. Que verdade? Perguntei, curiosa. Maria hesitou por um instante, como se estivesse com medo de falar. A verdade sobre a origem da família Albuquerque. A verdade sobre a Irmandade. Maria, por favor, me conte tudo, implorei. Eu preciso saber a verdade. Maria respirou fundo e começou a falar. Contou sobre a história da Irmandade, sobre os rituais macabros, sobre o poder que buscavam. Contou sobre o meu avô, um homem cruel e ambicioso, que tinha se vendido ao lado negro para alcançar seus objetivos. E contou sobre Ricardo, que tinha descoberto a verdade por acaso e tinha se dedicado a combater a Irmandade desde então. Ele se tornou policial para ter acesso às informações, para se aproximar do pai, Maria explicou. Ele sacrificou a própria vida para proteger os outros. E para te proteger, querida. As palavras de Maria me tocaram profundamente. Ricardo não era um monstro. Ele era um herói. Mas ainda faltava uma peça no quebra-cabeça. Uma peça fundamental. Maria, e sobre o Ezequiel? Quem era ele de verdade? Por que ele mentiu para mim? Maria ficou em silêncio por um longo tempo. Então, com a voz embargada, revelou. Ezequiel não era filho do seu avô. Ele era seu irmão. Irmão? Ezequiel? Meu irmão? Como assim? Maria explicou que minha avó, antes de se casar com meu avô, tinha tido um caso com outro homem. Um homem misterioso ligado à Irmandade. Desse caso nasceu Ezequiel. Meu avô, furioso com a traição, tinha jurado vingança. Tinha sequestrado Ezequiel ainda bebê e o tinha criado como seu próprio filho, com o objetivo de usá-lo como chave para abrir o portal. Mas Ezequiel, ao descobrir a verdade, tinha se rebelado contra o pai e tinha se dedicado a proteger a mim, sua irmã. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Tanta dor, tanta mentira, tanta traição. De repente, um estrondo. A porta da casa arrombada. Homens armados invadindo a sala. Onde ela está? Um dos homens gritou, com a voz rouca. Onde está a herdeira da Irmandade? Maria me puxou para trás, tentando me proteger. Corra, querida, fuja! Eles vieram te pegar. Mas antes que eu pudesse me mover, um dos homens me agarrou pelo braço. Não adianta fugir, ele disse, com um sorriso sádico. Seu avô está esperando por você. Chegou a hora de cumprir o seu destino. E então, a reviravolta final. O homem que me segurava tirou o capuz e revelou o rosto. Um rosto familiar, um rosto que eu jamais esperaria ver ali. Era Ricardo. Mas não era o Ricardo delegado. Era o Ricardo cruel, frio, assustador, que eu tinha conhecido na fábrica. Surpresa, Sandrinha, ele disse, com um sorriso macabro. Achou mesmo que eu ia te deixar escapar? E então, a frase que mudaria tudo de novo, te faria o chão sumir sob os meus pés, saiu da boca de Ricardo. Eu menti sobre ser delegado. Eu sou o verdadeiro líder da Irmandade. E você, minha querida prima, é a peça que faltava para completar o nosso plano. Eu menti sobre ser delegado. Eu sou o verdadeiro líder da Irmandade. E você, minha querida prima, é a peça que faltava para completar o nosso plano. O mundo girou. De novo, Ricardo, o líder, aquele cara com quem eu tomava café na fábrica, era tudo uma peça de teatro macabra. Senti um nojo,
uma raiva que me queimava por dentro. Você é um monstro! Consegui cuspir, a voz embargada. Ele riu, um riso frio que me dava calafrios. Monstro? Não, Sandrinha. Eu sou um visionário. Estou prestes a mudar o mundo. Os capangas de Ricardo me seguravam com força, enquanto ele se aproximava. Você sempre foi especial, sabia? Uma descendente direta da linhagem mais pura da Irmandade. Seu sangue é a chave. E agora você vai nos ajudar a abrir o portal. Portal? De novo essa história de portal? Já não bastava a Dona Chica morta, o Zé sumido, minha vida destruída? Eu não vou ajudar vocês em nada, gritei, esperneando. Ricardo suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Você não tem escolha, Sandrinha. Seu destino está traçado. Um dos capangas me puxou para fora da casa, em direção a um carro preto. Maria tentou me defender, mas foi brutalmente empurrada para o chão. Não machuquem ela! Gritei, desesperada. Ricardo riu. Não se preocupe, Sandrinha. Maria não vai se machucar, contanto que você coopere. Entrei no carro, a contragosto. A fazenda ia ficando para trás, e com ela, a última faísca de esperança. O carro seguiu por uma estrada de terra, até chegar a um lugar isolado, no meio da mata. Uma clareira, com uma construção estranha no centro. Parecia um templo antigo, feito de pedra. Chegamos, anunciou Ricardo, com um sorriso triunfante. Bem-vinda ao coração da Irmandade. Fui arrastada para dentro do templo. O lugar era escuro, frio, com um cheiro forte de incenso e mofo. No centro, um altar de pedra, com símbolos estranhos gravados. Preparem o ritual, ordenou Ricardo com a voz grave. Os capangas começaram a se movimentar, acendendo velas, preparando instrumentos bizarros. Senti um medo paralisante. O que eles iam fazer comigo? Ricardo se aproximou, segurando uma faca de prata. Não tenha medo, Sandrinha. Isso vai ser rápido e indolor. Fechei os olhos, esperando o pior. Mas, de repente, um grito agudo, vindo de fora do templo. Ricardo, seu traidor. Você vai pagar por isso. Era a voz do meu avô. Mas como ele tinha chegado ali? Ricardo ficou furioso. O que está acontecendo? Quem o deixou entrar? Um dos capangas entrou correndo no templo, apavorado. Ele está vindo com um exército. Exército? Que exército? De repente, a porta do templo foi arrombada e uma horda de pessoas invadiu o lugar. Homens, mulheres, velhos, crianças, todos armados com facas, pedaços de pau, o que encontrassem pela frente. E na frente, liderando a multidão, o meu avô. Com os olhos vermelhos de ódio, ele gritava: matem todos! Recuperem a herdeira! Começou uma batalha sangrenta. Os capangas de Ricardo lutavam com todas as forças, mas eram poucos contra muitos. O templo virou um campo de guerra. No meio do caos, Ricardo me agarrou pelo braço e me arrastou para fora do templo. Precisamos fugir! Gritou. Mas de repente, uma figura surgiu na nossa frente. Uma figura familiar. Um rosto que eu jamais esperaria ver ali. Ezequiel, vivo, com uma espada na mão. Ricardo, disse Ezequiel com a voz firme, chegou a hora de pagar pelos seus crimes. Ricardo ficou paralisado, em choque. Ezequiel, mas como você está vivo? Eu vi a casa explodir. Ezequiel sorriu, um sorriso triste. Eu tenho meus segredos, Ricardo. E agora vou usá-los para te derrotar. Os dois se encararam por um longo tempo. Uma tensão palpável no ar. E então Ezequiel fez algo que mudou tudo. Algo que eu jamais poderia imaginar. Ele se virou para mim. Sandra, ele disse, com a voz calma e serena,
Eu preciso que você faça uma escolha. Uma escolha? Que escolha? Perguntei, confusa. Ezequiel respirou fundo. Sandra, ele disse, com os olhos fixos nos meus. Eu sou seu irmão. Ricardo é seu primo. Mas nenhum de nós contou a verdade completa. A verdade é que nosso pai não era quem pensávamos. Nosso pai é você, Sandra. Sandra, ele disse com os olhos fixos nos meus. Eu sou seu irmão. Ricardo é seu primo. Mas nenhum de nós contou a verdade completa. A verdade é que nosso pai não era quem pensávamos. Nosso pai é você, Sandra. Meu mundo explodiu. De novo. Pai? Eu? Impossível. Senti um choque tão forte que minhas pernas bambearam. Ezequiel me segurou antes que eu caísse. Não, não pode ser. Eu sussurrei, a voz sumindo na confusão da batalha. Eu não sou. Eu não posso ser. É a verdade, Sandra. Ezequiel insistiu, o olhar triste. Nosso sangue é diferente. Nosso corpo, ele tem o poder de gerar a linhagem da Irmandade. Ricardo sabe disso. Ele sempre soube. Olhei para Ricardo. Ele estava com um sorriso no rosto, como se estivesse esperando por esse momento. Finalmente entendeu, Sandrinha? Ele gritou por cima do barulho da luta. Você é a fonte, a mãe de todos nós. O sangue da Irmandade corre nas suas veias há séculos. Meu avô, furioso, tentava chegar perto de mim, mas os capangas de Ricardo o impediam. Malditos, deixem-me pegar a herdeira. Ela é minha. Ezequiel me apertou contra ele. Sandra, você precisa escolher. Acreditar neles e se entregar ao poder da Irmandade. Ou acreditar em mim e acabar com essa loucura de uma vez por todas. Acabar? Como? Eu não sabia de nada. Eu era só uma costureira da penha, não uma deusa ou uma rainha do mal. De repente um clarão, um raio de luz forte vindo do céu, atingiu o altar de pedra no centro do templo. Um estrondo ensurdecedor fez todos pararem de lutar. Do meio da luz, uma figura surgiu. Uma mulher alta, vestida de branco, com um rosto sereno e poderoso. Basta, ela disse, a voz ecoando por todo o lugar. Chegou. A hora da verdade. Todos ficaram paralisados, olhando para a mulher. Até Ricardo, que parecia ter perdido a fala. A mulher se aproximou de mim, com um sorriso doce. Sandra, minha filha, eu esperei muito tempo por esse momento. Filha? Quem era aquela mulher? Uma santa? Uma bruxa? Ela tocou meu rosto com a mão. Uma onda de energia percorreu meu corpo, me dando força e clareza. Eu sou sua mãe, ela disse, a voz suave, e estou aqui para te guiar. Mãe? Eu não entendia mais nada. Minha cabeça ia explodir. Eu sei que você está confusa, assustada. Ela continuou. Mas você precisa se lembrar. Você precisa se lembrar de quem você realmente é. Ponto. E então, ela me mostrou. Me mostrou a verdade. Eu vi minha vida, desde o começo. Mas vi também outras vidas. Vidas de mulheres poderosas, líderes, guerreiras. Vidas que corriam no meu sangue. Eu vi o altar de pedra, o templo, a Irmandade. Vi sua origem, seus segredos, seus crimes. E vi também o meu destino. Um destino que eu não podia mais negar. Eu era a chave, mas não a chave para abrir o portal. A chave para destruí-lo. Eu era a última esperança, a última descendente da linhagem sagrada. Eu era a escolhida para acabar com a Irmandade de uma vez por todas, e eu sabia o que tinha que fazer. Olhei para Ezequiel, para Ricardo, para meu avô, e vi o medo nos olhos deles. Chegou a hora.
Eu disse, a voz firme e poderosa. A hora de acabar com essa loucura. Levantei a mão, e a luz que vinha da minha mãe se intensificou. Uma energia pura e forte, capaz de destruir tudo o que era mal. Eu renuncio ao meu sangue, eu declarei, que em toda a minha força. Eu renuncio à Irmandade, eu renuncio ao portal. E então, um grito de dor e fúria, um grito que vinha de dentro de mim. A luz se expandiu, engolindo tudo, o templo, o altar, a Irmandade, e no meio da luz, uma sombra, escura e terrível, que tentava me agarrar. Eu lutei com todas as minhas forças, mas a sombra era forte, poderosa. E então, a voz da minha mãe, uma voz suave, mas firme. Entregue-se, minha filha, deixe que a luz te guie. Eu fechei os olhos e me entreguei. Me entreguei à luz. E então, nada. Escuridão. Silêncio. E de repente, uma dor lancinante que me atravessava o corpo. Abri os olhos e vi o meu corpo caído no chão, inerte, sem vida. Eu estava morta. Um vazio. Era só o que sentia. Flutuava num breu sem fim, sem saber quem eu era, para onde ia. Sem Sandra, sem costureira. Sem irmã, sem nada. Só um eco distante do meu nome, como se alguém estivesse me chamando. De repente, um puxão, forte, doloroso. Senti meu corpo sendo arrastado para algum lugar. Uma luz fraca começou a surgir, crescendo, até me cegar. Quando consegui abrir os olhos de novo, não estava mais no templo. Estava deitada numa cama, num quarto branco, com cheiro de remédio. Olhei em volta, confusa. Onde eu estava? Uma enfermeira se aproximou, com um sorriso gentil. Que bom que acordou, querida. Estava desacordada há 2 dias. Desacordada? 2 dias? O que tinha acontecido? O que houve? Perguntei, a voz fraca. Você sofreu um choque muito forte, a enfermeira explicou. Mas está tudo bem agora. Está segura. De quem? De quê? A Irmandade, Ezequiel, Ricardo? As imagens voltaram à minha mente como um turbilhão. Eles estão aqui? Perguntei apavorada. A enfermeira franziu a testa. Eles quem? Não se preocupe, está tudo bem, precisa descansar. Mas eu não conseguia descansar. Precisava saber o que tinha acontecido. Precisava saber se Ezequiel estava vivo. Eles, o Zé, o Ricardo, onde eles estão? Insisti. A enfermeira suspirou. Querida, não sei de quem está falando, mas precisa se acalmar. Vou chamar o médico. O médico chegou em seguida. Um senhor de óculos e cara de preocupado. Me examinou, fez algumas perguntas e então me olhou nos olhos e disse: Sandra, preciso te contar uma coisa. Algo muito sério. Meu coração disparou. Lá vinha a bomba. Você sofreu um trauma muito grande, o médico continuou. E esse trauma afetou sua memória. Minha memória? O que ele queria dizer com isso? Você não se lembra de nada do que aconteceu antes do acidente, o médico explicou. Não se lembra da Irmandade, do Ricardo, do Ezequiel. Não se lembra de nada. Eu não conseguia acreditar. Tinha perdido a memória? Era por isso que a enfermeira não entendia minhas perguntas. Mas eu me lembro de tudo, protestei. Eu me lembro do templo, da explosão, da minha mãe. O médico sorriu, um sorriso triste. Sandra, sua mãe morreu há muitos anos e não houve nenhuma explosão. Você sofreu um acidente de carro perto da fazenda dos Albuquerque. Foi encontrada desacordada com um ferimento na cabeça. Fazenda dos Albuquerque? Ricardo? Aquele nome me soava familiar, mas confuso. Você está dizendo que tudo foi um sonho? Perguntei incrédula. O médico assentiu.
Um pesadelo, Sandra. Um pesadelo terrível. Mas acabou. Agora está acordada. Um pesadelo? Tudo aquilo, a irmandade, o sangue, a escolha, não podia ser. Era real. Eu tinha sentido a dor, o medo, o amor. Não, não é verdade, gritei. Eu me lembro. Eu sei que é real. O médico me deu um calmante e aos poucos a agitação foi diminuindo. Mas a dúvida continuava ali, latejando na minha cabeça. Será que tudo tinha sido um sonho? Será que eu tinha enlouquecido? Enquanto o sono me dominava, uma imagem surgiu na minha mente. Um rosto familiar. Um rosto que eu não conseguia identificar. Um homem, jovem, com um sorriso triste e olhos verdes. Zé, sussurrei antes de dormir. Quem é você? Acordei no dia seguinte, me sentindo mais calma. Mas a dúvida ainda me corroía por dentro. Precisava descobrir a verdade. Me levantei da cama e fui até a janela. Olhei para fora. Uma paisagem verde, montanhas, árvores. A fazenda dos Albuquerque? De repente, um movimento. Um carro preto, estacionado em frente ao hospital. E de dentro, alguém. Saiu. Um homem. Jovem, com um sorriso triste e olhos verdes. Meu coração parou. Era ele. Zé. Ou Ezequiel. Ou seja lá quem fosse. Ele me olhou e sorriu. E então fez um gesto com a mão. Um gesto familiar. Um gesto que eu não tinha como esquecer. O gesto da irmandade. O gesto da irmandade. O sangue gelou nas minhas veias. Aquilo não podia ser verdade. Não de novo. Ele estava ali, vivo, e fazia o maldito sinal. Será que tudo era uma armadilha? Uma peça de teatro sádica montada para me torturar? Saí correndo do quarto, tropeçando nos meus próprios pés. Precisava fugir, me esconder. Mas para onde? Confiar em quem? A enfermeira tentou me buscar, mas a empurrei para o lado e saí disparada pelo corredor. Avistei a saída do hospital, a liberdade. Mas no estacionamento ele estava lá, apoiado no carro, com aquele sorriso enigmático. Zé, Ezequiel, irmão, monstro. O que ele era, afinal? Sandra, ele disse com a voz suave. Calma, eu não vou te machucar. Não acreditei. Não podia acreditar. Tinha que escapar. Atravessei a rua correndo, sem olhar para os lados. Os carros buzinavam, freavam bruscamente. Por um triz não fui atropelada. Cheguei do outro lado da rua, ofegante. Olhei para trás. Ele continuava lá, parado, me observando. Parecia esperar por algo. De repente, uma explosão. Um clarão forte, seguido de um estrondo ensurdecedor. Olhei para cima. O hospital! O hospital estava em chamas. Gritos, correria, desespero. As pessoas saíam correndo do prédio, cobertas de poeira e sangue. A enfermeira, o médico, todos. Ele continuava lá, intacto, me olhando com aqueles olhos verdes, que agora me davam mais medo do que esperança. E então, uma revelação. Uma imagem nítida, clara, que surgiu na minha mente. Eu tinha colocado a bomba. Eu me lembrava do plano, da missão, da minha lealdade à Irmandade. Eu não era a vítima. Eu era uma das peças-chave. A verdade me atingiu como um soco. Eu era tão culpada quanto Ricardo, quanto meu avô. Talvez até mais. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Eu era um monstro. E agora todos sabiam. A sirene da polícia começou a soar. Eles estavam chegando para me prender. Olhei para Zé. Ele sabia. Ele sempre soube. E então ele fez algo que me deixou completamente atônita. Ele se ajoelhou e tirou uma caixinha do bolso. Sandra, ele disse com a voz embargada. Eu sei que é difícil.
Eu sei que você não se lembra, mas eu te amo e quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Ele abriu a caixinha. Dentro, o anel de noivado. Casa comigo, Sandra. Esquece o passado. Esquece a irmandade. Foge comigo. Podemos recomeçar, juntos. Casa comigo, depois de tudo. Depois da bomba, das mentiras, do sangue. Ele estava louco e então ouvi uma voz familiar, que vinha de trás de mim. Não faça isso, Sandrinha. Ele está mentindo. Eu sou o único que pode te proteger. Me virei, Ricardo, com uma arma na mão. Ricardo? O que você está fazendo aqui? Perguntei, confusa. Eu vim te salvar, Sandrinha. Desse monstro. Ele está te manipulando. A Irmandade precisa de você. E eu também. Os dois se encararam. Uma rivalidade mortal no ar. E então, Ricardo apontou a arma para Zé. Fica longe dela, Ezequiel, ou eu atiro. Zé não se moveu. Continuou ajoelhado, me olhando com amor. Eu precisava fazer uma escolha. De novo. Mas, qual? De repente, um tiro. Mas não foi Ricardo que atirou. Fui eu. Peguei a arma da mão de Ricardo e atirei. Não em Zé, mas nele. Ricardo caiu no chão, agonizando. Eu me lembro de tudo, eu disse com a voz fria. E sei o que tenho que fazer. Olhei para Zé e sorri. Vamos, eu disse. Temos um portal para fechar. Zé arregalou os olhos. Sandra, por quê? A voz dele, a dor, me cortou o coração. Mas não podia fraquejar. Tinha visto demais, sabia demais. Não tinha outro jeito, respondi, sentindo as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Eu preciso acabar com isso, com tudo. Ele entendeu. Vi nos olhos dele uma tristeza profunda, mas também aceitação. Peguei a mão dele, a mão que um dia costurou tanto, a mão que me amou, a mão que agora me levaria para o fim. Vamos, repeti, mais firme. O portal está esperando. Deixamos Ricardo ali, sangrando no chão. Não sei se ele sobreviveu. Nem me importava. Saímos andando, de mãos dadas em direção ao que restava do templo. A polícia chegava, as sirenes gritavam. Mas nada disso importava. Entramos nas ruínas. O altar ainda estava lá, chamuscado, mas intacto. A energia era palpável, pesada, assustadora. Zé me olhou. Tem certeza disso, Sandra? Não tem volta. Respirei fundo. Nunca tive tanta certeza na vida. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro. Um sorriso de amor. Então, ele começou a cantar. Uma melodia antiga. Um cântico da Irmandade. Mais diferente, mais puro, mais forte. Eu me juntei a ele. Minhas memórias voltavam aos poucos. As palavras, os rituais, a força. Cantamos juntos em perfeita harmonia. A energia aumentava, a luz brilhava. O portal se abria, um buraco negro, girando, pulsando. Uma porta para outro mundo, um mundo de escuridão. Zé me olhou nos olhos. Eu te amo, Sandra, mais do que tudo. E então ele me empurrou para dentro do portal. Caí, girando, sem controle. Vendo imagens borradas, ouvindo vozes distorcidas, sentindo um frio intenso. De repente, um choque, uma dor lancinante. E depois, silêncio. Abri os olhos. Estava em outro lugar. Um lugar escuro, frio, úmido. Uma caverna? Me levantei cambaleando. Olhei em volta. Nada. Só escuridão. Senti um arrepio na espinha. Não estava sozinha. Algo se movia nas sombras. Algo grande. Algo perigoso. Um rosnado. Uma respiração pesada.
olhos brilhantes. O medo me paralisou. Não conseguia me mover, não conseguia gritar. A criatura se aproximou, lenta, ameaçadora. E então a vi. Uma sombra disforme, uma massa de trevas. A personificação do mal, o portal. Eu era a chave. Mas não para abrir, para fechar. Respirei fundo e sorri. A criatura se lançou sobre mim. Então, a tela fica preta. Silêncio. Mas, será que tudo acabou mesmo? Ou a luta apenas começou? Qual segredo se esconde nas sombras? O que realmente aconteceu com Zé? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e descobrir o que realmente aconteceu depois da escuridão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais finais surpreendentes como este. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Qual sua interpretação? O que você acha que aconteceu com a Sandra? Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho chocante. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Compartilhe agora.